Eu vou tentar trazer aqui para o debate três autores que para mim são muito caros, que são muito importantes. Primeiro, o Silvio Almeida, né, o nosso atual ministro dos Direitos Humanos, a Neuza de Santos Souza, e principalmente a obra dela, Tornar-se Negro. E, por final, eu quero trazer um pouco algumas contribuições da própria Conceição Evaristo, mais especificamente a obra dela intitulada Becos da Memória. Eu vou estar trilhando esse caminho aí para poder a gente já começar a abrir nosso debate, nossas reflexões dessa noite. O Silvio Almeida tem uma obra muito famosa, muito conhecida, chamada Racismo Estrutural. Essa obra, ela é uma obra fulcral nos estudos sobre o capitalismo e as engrenagens do capitalismo na nossa sociedade contemporânea e o lugar do racismo enquanto engrenagem de funcionamento do capitalismo. Silvio Almeida vai trazer nossas reflexões e pensamentos sobre as concepções e entendimento, as visões sobre o racismo. E aí ele vai dizer que, em um primeiro momento, o racismo pode ser visto no lugar da individualidade do sujeito, como se fosse uma patologia, um erro social, um desvio moral de sujeitos. Pessoas que cometem o racismo, então, estaria aí nesse desvio. Uma outra concepção de leitura sobre o racismo no Brasil são as leituras institucionais sobre o racismo, que então nós teríamos as instituições como os pilares do funcionamento da sociedade capitalista e aí, como aparelho ideológico, enquanto manutenção das ideias hegemônicas, da hegemonia cultural e da hegemonia da sociedade capitalista, teríamos as instituições como forças e pilares do funcionamento do racismo. O Silvio Almeida convida para fazer uma outra leitura sobre essa discussão sobre o racismo no Brasil. Ele convidará a gente a pensar o racismo na sua interface estrutural, ou seja, parte do funcionamento do capitalismo, para o capitalismo funcionar da forma que ele é, o racismo é uma dessas engrenagens de funcionamento, onde se estabelece os lugares sociais dos negros, as concepções de leituras de quem é o negro, e aí vou trazer mais um autor para a gente pensar junto, que é o Muniz Sodré. O Muniz Sodré, na sua obra O Fascismo da Cor, ele vai dizer que nós, enquanto tradição pós-escravistas, nós ainda temos um processo de funcionamento que é essa forma escravista. A forma escravista nada mais é do que como esse sujeito, na exterioridade e na interioridade, se vê numa posição ainda herdeira do processo de escravização do nosso país. E aí que os sujeitos negros ainda estariam à margem do funcionamento do capitalismo. Então, nós teríamos o Silvio Almeida apontando o funcionamento do capitalismo como um dos seus pilares, um dos seus engrenagens de funcionamento. Assim como a misoginia, assim como o capacitismo, ele tem uma face estrutural de funcionamento que seria o racismo. Então, as instituições são racistas porque elas estão dentro do funcionamento capitalista e nós, indivíduos que estamos aqui, né, sobre o discurso da colonialidade e da colonização e dos processos de escravização históricos e políticos do nosso tempo, ainda estaríamos aí dentro do funcionamento fulcral, né, do capitalismo. A Neuza Santos, então, que é a autora que eu quero mais me aprofundar, a Neuza Santos é uma psiquiatra, ela morreu muito recentemente, a gente tem até a participação dela na Globo, em programas da Globo, e se a gente jogar no YouTube a gente encontra falas dela. Ela foi uma das primeiras a pensar a saúde mental da população negra dentro dos terreiros de Umbanda, e ela lança essa obra, que é uma obra muito famosa, que é o Tornar-se Negro. Né? Eu estou com ela aqui em mãos, que eu quero ler um pequeno trecho junto com vocês. Ela é uma das pioneiras, assim como Virginia Bicudo, a trazer discussões sobre racismo e psicanálise. A Virginia Bicudo, mais ou menos ali na década de 40, e Neuza Santos, aqui perto da década de 70, 80, é uma das pioneiras, né, a trazer essa discussão sobre as interfaces do racismo e a saúde mental da população negra. A Neuza Santos, eu vou ler um primeiro trecho que está bem na introdução da obra dela. Eu estou usando a edição de 2021, a primeira edição de 2021, da obra Tornar-se Negro, e o que eu vou ler vai estar na página 45. Começa assim: Introdução. Uma das formas de exercer a autonomia é possuir o discurso sobre si mesmo.
o discurso que se faz muito significativo quanto mais fundamento no conhecimento concreto da realidade. Esse livro representa meus anseios e tentativas de elaborar o gênero do conhecimento e a viabilizasse a construção de um discurso negro sobre o negro, que tange a sua emocionalidade. Ele é um olhar que volta em direção à experiência de ser negro numa sociedade branca, de classe e ideologia dominante branca, de estética e comportamentos brancos, de exigências e expectativas brancas. Esse olhar se detém para particularmente sobre as experiências emocionais do negro que, vivenciando numa sociedade, responde positivamente aos apelos das ascensões sociais e implica as decisivas conquistas de valores, status e prerrogativas brancos. A Neuza Santos é uma autora que está aí muito fortemente do discurso da psicanálise, e a psicanálise vai trazer uma leitura, eu vou falar um pouco mais das concepções lacanianas e freudianas antes da gente entrar de fato nas contribuições dela, porque ela já parte de um grau de discussão. A psicanálise está tentando entender como é que se constitui, como que acontece os processos da formação do sujeito, e aí o sujeito que chega na clínica e fala, eu sofro disso, eu sofro daquilo, e aí a primeira pergunta é o que é o eu? A psicanálise, então, vai tentar responder o que é o eu em duas primeiras instâncias da formação do eu, que é a concepção do ideal do eu e eu ideal. A primeira fase do desenvolvimento humano, dessa construção do eu, quem sou eu, quem é minha mãe, quem é o outro, como é que eu olho para o espelho e falo que aquele sou eu, vem de uma concepção da linguagem ou do simbólico, quando o sujeito ainda está dentro do processo gestativo, onde os seus outros fundamentais são eles que sem ele não poderia sobreviver, seu pai, sua mãe, a sua rede de apoio, sem esse o sujeito não viria, né? O ser humano é um sujeito que nasce sem nenhuma habilidade de sobrevivência, e sem os outros fundamentais ele não sobrevive. E esse sujeito que está ainda na sua fase embrionária é imaginada e é esperada pelos seus outros fundamentais. Vai ser um menino, vai jogar bola. É uma menina, vai usar brincar de boneca. Meu filho vai ser dessa forma. Então, essa primeira concepção de quem eu sou, que se dá na linguagem, o sujeito, quando ele nasce nas expectativas desses seus outros fundamentais, inseridos na linguagem do que essa rede espera dele, constitui sobre ele, e diz quem ele é, dá nome para ele, né? Você é Maria, você é João, você é menino, você é menina. E essa primeira concepção do eu, que eu sou, ideal do eu. Não, eu ideal, perdão. Esse ideal do eu ideal, que é uma concepção imaginária então, sobre o sujeito, ela vai mais ou menos se deparar com a realidade. O sujeito que olha para os seus outros fundamentais, que entende quem eu preciso ser, quem eu sou no mundo, sou minha mãe, sou meu pai, eu quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu tio. Ele vai entendendo que esses outros são outros não completos, né? A minha mãe não é um Superman, meu pai não é tudo, meus pais também têm erros. Então, se esses não são seres completos, quem eu preciso ser para eu efetivar o meu desejo? Para eu ser um sujeito, para eu ser uma pessoa, para ser um civil, quem eu preciso ser? Ideal do eu. Então, o eu constitui o ideal para si, não é mais um eu ideal, né? O eu ideal é o que a família espera, que é imaginário, e o eu constitui para si suas concepções ideais para que ele possa se afirmar no mundo. Então, o ideal do eu. O ideal do eu, então, eu preciso ser o meu professor, eu preciso ser um atleta, eu preciso ser um político, quem eu preciso ser para efetivar meu desejo e me efetivar como um sujeito no mundo. Neuza Santos, então, pega essa condição, essa discussão lacaniana sobre a construção do eu e dessa dimensão do sujeito, e vai dizer, o sujeito, quando ele nasce na linguagem, de fato. E ele nasce num mundo que já tem uma expectativa sobre ele. Só que essas concepções de ideais, de quem ele precisa ser para se efetivar, são brancas. O sujeito nasce numa sociedade de um sistema de branquitude,
aonde a colonização e as colonialidades operam. E esse, para eu ser bonito, para eu ser belo, para eu ser alguém, ele procura um referencial, estão todas colonizadas, são brancas. E ela vai apontar que esse é um dos princípios para o adoecimento da população negra. Que o negro, quando ele nasce, ele tem como seus referenciais um ideal impossível, que está para além, que ele não pode ser. Esse sujeito não poderá ser branco. Então, o texto da obra da Neuza Santos, ela já nos provoca, porque ela fala tornar-se negro. E aí, tornar-se negro? Não, a gente nasce negro. Eu nasço preto, você nasce branco, você nasce de uma cor. Né? Então, que história é essa de tornar-se negro? A Neuza Santos vai, então, apontar que o sujeito, quando ele está com seus referenciais sobre si, de quem ele é, e a afirmação de ele enquanto sujeito, e quem ele precisa ser para efetivar o seu desejo, estão tão colonizados que ele vive uma vida um tanto quanto embranquecida e impossível. Então, vai ser o alisamento do cabelo, usar muitos produtos para alisar o cabelo, para ter o cabelo de um Beltrano, né, branco. Afinal, o nariz, meu nariz está errado, né, o meu nariz precisa ser mais fino. Eu peço até desculpa que eu esqueci de fazer uma autodescrição sobre mim. Eu sou um homem negro, de pele retinta, com o nariz um pouco achatado, com lábios grossos, estou usando uma camisa branca com umas gaivotas. Então, só para poder me posicionando por um acesso de inclusão das pessoas com deficiência. Então, esse ideal de quem eu preciso ser, ele é embranquecido e o sujeito faz uma série de violências sobre si que são de embranquecimento de si e de destruição com o seu próprio corpo. Neuza Santos, então, vai apontar que é necessário tomar e esvaziar o significado do que é ser negro. Porque o ser negro vem conotado que é uma coisa ruim, que é uma coisa inferior, que você é feio, que as pessoas não vão te querer, que você não é inteligente, que você não é um intelectual. E o sujeito entende, se eu sou negro e me afirmar como negro é ser isso, eu não quero ser isso, né? Porque leva ao mutilamento de si. E ela vai falar, é necessário tomar-se à frente do discurso do que é ser negro no Brasil. E ela vai apontar para os movimentos de negritudes que vão esvaziar todos os discursos coloniais, o qual nós nascemos inseridos, e isso é um processo de constituição psíquica e do sujeito de quem nós somos. Ela vai apontar, então, que é necessário, então, e aí eu estou dizendo isso quando eu nomeio a titulação da minha apresentação como Uma Vida Enegrecida, que é necessário se enegrecer-se um pouco, é necessário tomar para si o discurso do que é ser negro como uma afirmativa de vida, como uma posição política e ética, que é necessário entender que a gente precisa construir outro referenciado do que é ser negro. A Conceição Evaristo, no Becos da Memória, como muitas outras, como Mulheres Insubmissas, Olhos d'Água, muitas outras obras da Conceição Evaristo, ela pega da sua escrita e o processo da literatura como um processo autopoético, ou seja, de construção de si, tomada sobre o protagonismo, que ela vai chamar de escrevivência, onde a escrevivência é a afirmação da vida negra. Ela não está ali fazendo da política e poéticas da sua escrita como ser negro é morrer ou ser morto, mas ela afirma que a escrita dos corpos negros é vida. A escrevivência é uma escrita da vida. E ela olha para os becos da sua favela e ela encontra a vida. E ela fala, becos da minha memória, aonde eu nasci, onde eu cresci, eu escrevo em direção às putas, malandros, que afirmam e moram dentro de mim. A Conceição Evaristo está fazendo o gesto da escrevivência uma outra poética e política poética sobre o que é ser negro no Brasil. Então, aonde a literatura pode também nos trazer para a conversa de uma clínica da saúde mental que restaura e toma protagonismo dessa negritude e se enegrecesse. Neuza Santos vai dizer que é necessário tornar-se negros, e tornar-se negro é tomar protagonismo do que dizem do que nós somos. Nós iremos nos afirmar que realmente somos, que vida nós disputamos e onde encontramos a axé. E o Silvio Almeida vai apontar que o racismo, como ele é dito hoje, como ele opera e dizem nossas posições no lugar social, ele só reitera o capitalismo e esse modo de exploração e destruição da vida. Então, é necessário destruir o racismo como engrenagem de funcionamento do capitalismo, é necessário tornar-se negro, é necessário escrevivência, é necessário uma escrita sobre si da vida do que é ser negro.